No programa Santa Inovação de hoje, vamos falar sobre os benefícios e desafios da utilização da tecnologia na educação. Olá, está começando mais um programa Santa Inovação aqui pela TVAL e hoje vamos falar então desse tema bastante interessante que são os benefícios e também os desafios da utilização da tecnologia na educação. Para falar sobre esse importante tema, então a gente recebe aqui no estúdio da TVAL o Davi Daniel e Silva, ele que é diretor-geral do Centro de Educação à Distância da UDESC, aluno do EAD do Instituto Universal Brasileiro lá na década de 80, quando fez o curso de eletrônica por correspondência, graduou-se na UFSC no Centro de Engenharia Elétrica em 1990. Ele também é líder do Grupo de Pesquisa e Estatística Aplicada EAD da UDESC. Obteve o título de mestre em Ciência da Computação pela UFSC em 1995. Também pela UFSC obteve o título de doutor em Engenharia de Automação e Sistemas em 2010. De março de 1992 a julho de 1996, foi professor na UFSC. Também lecionou na Unisul, Univale e Unoesc em Chapecó. Desde março de 2002 é professor com dedicação exclusiva da UDESC. Está atualmente no final do mandato de diretor-geral do Centro de Educação à Distância da UDESC. O professor Davi Daniel e Silva tem mais de 30 anos de experiência no magistério superior. Que currículo, hein, professor? Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos lá, então. Apresentando a nossa outra entrevistada aqui do meu lado esquerdo, a Mônica Fantin, ela que é doutora em Educação, professora no curso de Pedagogia e na pós-graduação em Educação, linha de pesquisa, Educação e Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é líder do grupo de pesquisa Núcleo Infância, Comunicação, Cultura e Arte, também da UFSC, atua com os temas da infância, cinema e educação, mídia e educação, tecnologias e cultura digital, formação de professores e dimensões estéticas na didática e na formação. Ela também possui diversas publicações sobre o tema da formação e educação na cultura digital. Seja bem-vinda, professora Mônica. Obrigada. Vamos lá, então, iniciando esse importante tema, falando da tecnologia na educação e começando, então, pela professora Mônica. E a questão é a seguinte, em uma conversa aí que a gente teve com a nossa produção, preparando esse programa, uma professora citou que o livro também é uma tecnologia, a caneta é uma tecnologia, papel e assim por diante, o quadro negro, Então, o que vocês podem nos explicar assim, sobre a tecnologia falando em educação? Bem, na educação é importante pensar a tecnologia nessa dimensão de instrumento, de ferramenta, como você estava mencionando, e isso vem acompanhando toda a história humana, mas, sobretudo, tentando entender como que ela vai se modificando também a partir das relações que a gente estabelece. Por exemplo, então, de uma simples ferramenta, ou simples, ou nem tão simples assim, ela vai se tornando também um ambiente. Um ambiente onde as próprias relações acontecem e vão sendo construídas, como exemplo da EAD, que a gente vai falar em seguida. Mas mais do que ambiente, hoje o desafio é pensar a tecnologia como cultura, como o próprio tecido conectivo que promove relações, que media relações, porque hoje a gente pode pensar que se for só um instrumento, a gente pode ou não utilizar na educação em sala de aula. Se a gente entende a tecnologia nessa dimensão da cultura, ela já faz parte das relações e das mediações. Então, não se trata de querer ou não utilizar, porque ela já está presente na nossa vida, nesse ambiente, nesse tecido com que a gente constrói as relações. E o desafio é pensar essa tecnologia nessa perspectiva mais ampla, como cultura, sobretudo no contexto da cultura digital, mas também numa perspectiva ecológica que a gente tem chamado, que uma tecnologia não substitui a outra. E nas escolas, nas propostas pedagógicas, na formação, a importância de articular essas diferentes tecnologias, porque uma não substitui a outra. Então, eu posso trabalhar com a fotografia, com o cinema, com o vídeo, com o game, com os tablets, as tecnologias digitais móveis, com as redes sociais. Dependendo do objetivo que eu tenho, eu vou escolher e fazer uso dessas tecnologias que estão ao nosso alcance. E a importância é o uso que se faz, o objetivo que eu tenho na escolha dessas possibilidades. Utilizar corretamente as ferramentas Utilizar corretamente e a partir do objetivo que se quer, fazer a escolha. O que é mais importante, mais significativo para expressar
né, esse pensamento, esse conhecimento, e aí essa dimensão também das múltiplas linguagens que vem junto com as tecnologias. Né? A gente tem que aprender a usar, né? Essa ideia assim, das múltiplas linguagens e das multiliteracies, né, que envolve esse saber fazer. Ok. Vai muito além do digital, né, professor Davi? Mas o digital é o que está em voga aí há muito tempo já também, né? Pois é, mas antes de começar na tecnologia digital, a gente teve uma história, né? Sim. Só para complementar um pouquinho o que a professora colocou, nós tivemos lá nos primórdios da humanidade o homem da caverna escrevendo desenhos para mostrar o que ele observava, né? Passamos pelos hieróglifos egípcios, viemos para a escrita e tivemos o ensino com a tecnologia da carta, do papel, né? Usando essa tecnologia, né? E que foi utilizada até não muito tempo atrás, não. Se a gente pensar em termos de ciência, né? Como eu coloquei ali no currículo, na década de 80 eu fui aluno do Instituto Universal Brasileiro e eu tive o curso de eletrônica por correspondência e não conheci meus professores. A tecnologia utilizada era o papel, eram os materiais que vinham do laboratório, né? E se tinha lá também, antes disso, a radiodifusão, né? A invenção do rádio aí se passou a ter cursos via radiodifusão, depois a televisão, né? Veio o Telecurso 2000, né? Então chegou na década de 90, principalmente, veio o boom da tecnologia digital, né? Que não começou ali, mas o boom, ao meu ver, começou na década de 90, né? Com a internet crescendo fortemente ali nos anos 2000 para frente. E hoje a gente tem aí né, os ambientes virtuais de aprendizagem, né, uma tecnologia de ponta, né, que através da engenharia de software e de software sendo disponibilizado para a gente poder fazer com que o aluno tenha aula numa sala de aula virtual, né? Então, a caneta é tecnologia, papel é tecnologia, as fotos, como a professora colocou, vídeos, né, os games. E tudo isso aí sendo colocado para o aprendizado é uma coisa muito bonita, de se ver, muito boa. Eu fiquei curioso nessa questão do estudo por correspondência. Eu sei que a gente está falando mais da tecnologia aqui, mas só por questão de curiosidade mesmo, como é que funcionava? O senhor fazia uma prova, era enviado para a sua residência, fazia a prova, mandava de volta? Então, na época, a gente trabalhava com correspondência de ida e vinda, né? Então, eram 2 caminhos, né? Então, tu fazia relatórios, preenchia questionários, né? Tu fazia experimentos. Na época, quando eu fiz o curso pelo Instituto Universal Brasileiro, me foi passado protoboard, que é uma placa matricial, com componentes eletrônicos, com bateriazinhas em que eu produzia os meus circuitos e dava para eles o retorno do que eu tinha produzido, né? Então, era assim que eu era avaliado, né? Correspondência, né? E eu não conhecia meus professores. Hoje nós já temos a possibilidade do aluno conhecer o professor virtualmente, né? Através da tela, né? Tela de um computador, tela de uma televisão. Bacana. Então, o senhor avalia aí, na sua opinião, então, que teve essa virada da versão tradicional, da tecnologia tradicional, digamos, analógica, para digital, foi aí na década de 90, então? Principalmente da década de 90 para frente, início dos anos 2000, né? Com a alta tecnologia na eletrônica, o avanço da velocidade dos computadores e da capacidade de armazenamento das máquinas. Hoje nós temos a nuvem, por exemplo, né? Que hoje tu coloca várias coisas na nuvem e é como se fosse infinito, né? Uma capacidade enorme. Antes a gente trabalhava com os disquetezinhos de 1/4 polegada lá que cabia 1,44 megabytes, que é muito pouco hoje. Um vídeo jamais poderia armazenar lá, né? Então, toda a tecnologia da eletrônica, né, ela avançou muito, alta velocidade, alta performance em armazenar dados, né? Então, nós temos hoje um ambiente muito bom para trabalhar tanto com a educação quanto com reuniões, com capacitação, né? Voltando para a questão da educação, então, professora, a senhora acha que a tecnologia, de certa forma, ela está mudando a forma como é feita a educação?
Então, nesse contexto que a professora estava situando, né, da história, né, dessa tecnologia e hoje os desafios da cultura digital, nos leva a pensar a escola para além das paredes, né, a escola sem paredes, né, porque se há um tempo atrás a escola, de certa forma, concentrava e era considerada um dos lugares de saber, né, junto à biblioteca e outros espaços da cultura, sobretudo, né, do conhecimento organizado, sistematizado, hoje esse conhecimento está disseminado. Né? Então, nos mais diferentes espaços, né, do ciberespaço, né, além, né, dessa materialidade física, pensar essa imaterialidade, e o quanto ela nos desafia a pensar, muitas vezes, até esse processo de hibridação, né, do ser humano com a tecnologia como uma extensão já, né, da nossa memória, faz parte já, né, né? das formas de interação, né, essa dimensão do tempo e espaço que possibilita, né, esse tipo de interação. E aí a escola também vai tendo que se adaptar, né, a essa realidade, vai se sentindo desafiada a ensinar e a educar nesse contexto do contemporâneo, onde isso já faz parte da vida, né, da maioria, né, das pessoas. Claro que tem essa dimensão do acesso, né? Então aí é um desafio maior ainda, é de saber como usar, né, de uma forma pedagógica, educativa. Né? Saber o uso que está fazendo, refletir sobre ele, pensar sobre ele muitas vezes, né? Essa questão da própria fonte, né? Da informação, né? Da confiabilidade dessas informações que a gente acessa, das formas também de compartilhar, de socializar esses conhecimentos produzidos, né? Dentro da cultura digital. A dimensão também ética, da responsabilidade, né, dos direitos humanos que tem que prevalecer, né? Muitas vezes a gente tem essas possibilidades de registro, né, e fotográfico, em áudio, e às vezes nem sempre se tem essa preocupação em pedir, né, essa autorização para o uso dessas imagens, para o uso desses áudios que fazem parte já, né, desse sistema de educação. Então, o desafio de pensar essas formas com que a gente vem usando, transcendendo muitas vezes essa dimensão mais imediata, né, mas pensando na formação mais ampla. Em sala de aula, professor Davi, eu estou falando assim, eu sou da década de 80, né? Nascido na década de 80. A gente pegou a internet a partir de 94, 95, mais ou menos. Isso. Ali, aprendeu depois, né? A gente aprendeu o tradicional e depois veio a inserção da internet lá para o começo dos anos 2000, que foi realmente utilizar de uma forma mais efetiva. E as crianças, os jovens de hoje em dia aí, que nasceram na década de 90, já tem de forma nativa isso, né? Existe aí um certo hiato entre quem está ensinando e quem está aprendendo, que já começou desde criança aprendendo ali, não? Existem, sim. A gente observa hoje em dia, né, até os próprios filhos, né, começando a aprender sozinhos. Né? Antigamente tu tinha uma outra base, né, uma outra fonte, né? Hoje tu tens a internet, como eu coloquei ainda há pouco, com várias opções, né? Está tudo na nuvem, né? Então tu busca qualquer assunto, está ali para ti, aí tem, como a professora falou, saber selecionar esses assuntos, ser crítico, né? Então aí está o papel muito importante do professor, né? Seja professor do ensino presencial ou da EAD, de formar alunos que eles olhem para o conteúdo, eles consigam pensar de que forma aquilo ali realmente ele pode verificar a veracidade daquele conteúdo que está sendo passado, né? Mas antes a gente tinha uma situação realmente, né? A minha época, antes de ti ainda, né? Hoje em dia o aluno tem o tablet na mão, o celular na mão, fácil então acesso. Tem aí certamente um diferencial. Tinha uma época aí que tinha que esperar meia-noite por causa da questão do pulso telefônico, né? Só podia usar a internet que gastava menos, né? É verdade. Agora qualquer horário está acessando com 4G ali, né? E falando sobre a realidade de Santa Catarina agora para ambos, né? Começando por você, professor. Como é que vocês enxergam Santa Catarina nesse cenário de utilização do meio digital e tecnológico, falando em educação? Acho que Santa Catarina ela é um estado que ele tem muito investimento em tecnologia, mas não o suficiente ainda, principalmente na rede pública, né? Se observar aí as escolas, tanto do estado quanto dos municípios, né? Nós temos contato com vários municípios do estado por causa dos nossos polos de educação à distância. Então, tivemos alguns problemas, por exemplo, com a estrutura de internet, de computadores. Algumas escolas
foram supridas de computador com o programa Universidade Aberta do Brasil, na CAPES, né? Colocando lá os computadores amarelinhos. Né? A Universidade do Estado de Santa Catarina, acredito que a Universidade Federal de Santa Catarina, aliás, eu acompanhei alguns equipamentos sendo ou emprestados ou até doados para essas escolas. Então, isso é um indicativo que o Estado ele tem aplicado seus recursos para a educação no nível tecnológico, mas não o suficiente. Tem a boa vontade, mas tem que evoluir. Tem que ter mais recursos. Tem que ter mais recursos para poder avançar mais na parte tecnológica, ter internet exclusiva para a educação, né? A banda, o link exclusivo para a educação, e também os computadores, toda a estrutura tecnológica necessária para que a gente possa alcançar os alunos à distância, né? É nesse caminho mesmo, professor? A gente tem feito várias pesquisas, né, em relação a presença, né, da tecnologia na escola e como que ela vem sendo usada, né, de forma a potencializar, né, essa relação ensino-aprendizagem e também nessa dimensão da cidadania, de pertencimento, né, não só instrumental, mas também de autoria, de pertencimento. E muitas pesquisas, por exemplo, uma das que eu participei sobre o uso do projeto UCA, um computador por aluno, né, muitas vezes o que a gente via é que o laptop chegava nas escolas, mas os professores não sabiam muito bem o que fazer com eles. E alguns até tinham receio, né, de estragar, e ainda tinha o computador que as crianças levavam para casa, que era também uma forma da família se unir, né, a essa possibilidade. Então, junto, né, o tão importante quanto equipar as escolas, e aí é fundamental, né, ter esse recurso assegurado para que ela possa também, né, estar atendendo essa demanda que é do contemporâneo, é investir na formação dos professores, né, para que possam utilizar, aproveitando toda a potencialidade, né, que essas tecnologias ofereçam. E junto com isso também estendendo muitas vezes essa discussão e essa formação aos familiares e à própria comunidade. Saber explorar da melhor forma. Que a escola, né, possa ser também esse polo irradiador e também disseminador, né, dessas possibilidades de uso, né, nessa perspectiva que a gente estava falando, reflexiva, crítica e criadora, né, porque a tecnologia possibilita muitas formas de criação, de pensar, de se expressar, né? E aí ela tem que ser, então, fazer parte do dia a dia, do cotidiano da escola. Bacana. Algumas escolas aqui do estado já vêm adotando, né, umas práticas tecnológicas, utilizando em sala de aula. A gente vai para um breve intervalo comercial, mas na volta a gente vai trazer, então, alguns exemplos já utilizados aqui no estado, inclusive um projeto aí de lousa digital que está em funcionamento, né, em algumas escolas públicas. Voltamos já com o programa Santa Inovação. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVAL, a TV da Assembleia Legislativa. Lembrando que o tema do programa de hoje é a tecnologia utilizada na educação. Como eu falei no bloco anterior, a gente volta agora apresentando uma reportagem feita pela Lenesa Kras, que mostra então uma iniciativa de lousa digital nas escolas públicas do estado. Vamos acompanhar. Movimentar os textos, fazer anotações e correções, ampliar as imagens e abrir um vídeo direto de uma rede social para complementar o aprendizado. São algumas das possibilidades disponíveis para o professor de inglês passar o conteúdo aos alunos desta turma do 3º ano. É bastante interessante, principalmente a atenção dos alunos, porque muda pela questão visual. Se você projeta simplesmente o livro didático, como eu costumo fazer em sala regular, que eu não tenho a lousa digital, a atenção do aluno já se torna maior, né? Ele acaba interagindo mais nas aulas, a atenção, as atividades que ele vai fazer, ele acaba fazendo mais rápido, interagindo com os colegas também, com o professor. E a questão da lousa é uma maravilha porque você vai ter uma interatividade diferente, não só com o aluno, mas também com o modo de dar a aula. O professor explica que até o modo de preparar as aulas passa a ser diferenciado.
você precisa adaptar esse modo e acaba sendo mais prazeroso e mais divertido também, tá? Nas preparações das aulas e, consequentemente, na aula em si. Aos poucos, as lousas digitais substituem os quadros tradicionais das escolas públicas de Santa Catarina, trazendo a inovação tecnológica que o aluno já tem no seu dia a dia também para a sala de aula. No Instituto Estadual de Educação, por exemplo, são 3 lousas utilizadas pelos professores do ensino médio de diversas disciplinas. A inovação tecnológica está cada vez mais presente nos processos educacionais. A utilização da lousa digital tem agradado professores e alunos, já que os recursos disponíveis tornam as aulas mais dinâmicas e atrativas. Eu me sinto importante, assim, porque a escola, é difícil ter uma escola pública com essas coisas e eu sinto que eles se importam com a gente de querer melhorar nosso aprendizado e deixar também mais objetivo e também querer aproximar da gente de países talvez onde a educação é melhor e de escolas particulares, né? E também aproximar a gente de um equilíbrio com a natureza, porque acaba gastando menos recursos e a tecnologia é melhor, né? Mais prático. Nas outras gerações, meu pai e minha avó tiveram a sala dentro da sala de aula. É algo muito travado. E para essas novas gerações, às vezes o aprendizado tem que ser dado de outra forma. E nessa forma, às vezes, às vezes, quando fazer um exercício no computador, ou às vezes até passar uma música, é muito mais interessante para a gente aprender e muito mais rápido e se torna a aula algo mais prazeroso, porque o aluno não tem muito dessa coisa que é aula, coisa chata. E às vezes trazendo isso para o aluno, ele se motiva mais a procurar o estudo. De acordo com o responsável pelo Núcleo de Tecnologias Educacionais, foi necessário treinamento com os professores para o manuseio das lousas digitais. A necessidade de capacitações por parte dos professores para se adaptarem a essa nova realidade, né? Com a lousa digital, os conteúdos originais das disciplinas se tornam mais dinâmicos. Com um clique, é possível explorar recursos que vão muito além do que é apresentado no material impresso. Nós precisamos falar a linguagem dos alunos do século XXI e a introdução das novas tecnologias é uma realidade. Com acesso facilitado a todas as informações, nós estamos introduzindo aqui no Instituto as novas tecnologias através de lousa digital, aplicativos, e tem tornado muito mais fácil, muito mais acessível ao acesso às comunicações, às informações por parte dos alunos e professores. Muito interessante. Então, 3 lousas ali no Instituto, né, Estadual de Educação. Professora, você já falou anteriormente que é preciso essa capacitação do professor, como a gente viu na reportagem ali também, que eles passaram por esse treinamento, por essa capacitação, né? E a gente viu também que os alunos ficam mais atentos à aula, tal, mas existem alguns desafios ainda. Quais que você enxerga assim para a utilização dessas novas tecnologias na educação? Certamente. Se tem essa dimensão da motivação, né, que é muito grande, né, que motiva não apenas o professor, né, como ele mencionou, a preparar as aulas também de uma forma mais dinâmica, interativa e divertida, né, os estudantes também acabam tendo um outro tipo, uma outra interação, né, com essas propostas. E o desafio é pensar, né, o quanto essa tecnologia potencializa novas formas de pensar, de conhecer e de produzir e compartilhar os conhecimentos, e socializando, né? Então, aí a escola também se abre, mais uma vez, para essa dimensão criadora, né, da capacidade dos estudantes e dos professores, que são autores e cada vez mais, né, construindo suas aulas junto com todo aquilo que a tecnologia oferece. E aí o desafio é de pensar, né, o uso dessas tecnologias também de uma forma transformadora. Porque muitas vezes o que a gente vê, né, nas pesquisas é que muda a tecnologia, mas as práticas continuam a mesma. Né? Então, o quanto ela também nos ajuda a pensar, né, nas nossas próprias práticas, né, que não seja uma prática tão transmissiva, né, mas mais construída de forma colaborativa, né, por meio da interação, né, e não só da transmissão, né, que ela desafie, então, esse pensar colaborativo, respeitoso, ético, né, do ponto de vista, então, da construção e da expressão desse conhecimento. Interessante. Professor, o senhor foi aluno do Instituto, né?
Na sua época não tinha. Não tinha. Na minha época eu não conseguia trazer o mundo para dentro da minha casa, né? Aí, através da lousa digital com a internet, a gente consegue trazer o mundo para o aluno, né? Então, isso deve despertar realmente o interesse do aluno, né? Pela aula do professor. E como a professora falou, se o professor tiver uma prática pedagógica para utilizar esse equipamento, né? Essa tecnologia que faça ainda mais com que os alunos se interessem, né, o aprendizado ele vai, né, ocorrer de uma forma muito boa, né? Okay. Acho que é muito importante essa tecnologia. Agora a gente vai falar então de um assunto que o senhor está dominando há muito tempo aí já, desde lá de quando começou naquele curso por correspondência, que é o ensino à distância. Agora a gente vai falar basicamente a respeito do ensino à distância, mas antes eu queria salientar um dado aqui, uma notícia que chamou bastante atenção, são dados do Censo da Educação Superior de 2018, divulgados agora em setembro. Eles mostram um forte avanço das graduações à distância. O número de cursos, por exemplo, aumentou 51% com relação a 2017 e o volume de vagas oferecidas nessa modalidade superou pela primeira vez o número registrado de cursos presenciais, né? Falando aí que esses cursos começaram lá em 1904, no mundo desde 1728, né? O senhor que é responsável aí, então pelo EAD da UDESC, conta pra gente então sobre esse início da educação à distância aqui no país. Pois então, em 1904 teve uma publicação no Jornal do Brasil para oferecer um curso de datilografia à distância, né? E de lá para cá foram então colocados à disposição do brasileiro cursos de línguas, né? Cursos pelo Instituto Monitor, Instituto Universal Brasileiro, né? Que eram de diversas áreas, como é a própria eletrônica, línguas, né? E nós caminhamos hoje, né? Então, com o avanço da internet, para esse avanço, né? Para os cursos de graduação, nós passamos pela regulamentação da EAD, a LDB colocou, né? No artigo, se não me engano, 80, né? Em que regulamentava lá a EAD, depois veio um decreto do governo federal falando sobre a intermediação, né, desse ensino, né, o ensino intermediado pela tecnologia, né, em que professores e alunos não precisavam estar no mesmo espaço, no mesmo tempo, né. Então, temos a EAD no Brasil desde 1904 até hoje, no ano de 2019, tratada, né, por carta, numa época, por radiodifusão, por televisão, e aí chegamos finalmente na internet, mas uma internet que quando começou não era tão veloz quanto hoje. Os meios de comunicação eles dependiam muito também ainda de transmissões, às vezes via satélite, né? E também gravadas. Gravadas. Hoje dá para ser ao vivo, online, gravadas. né? Hoje tu tens a transmissão quase que instantânea, se quiser, para o outro lado do mundo, né? Tem um delay da tecnologia, mas tem alta velocidade de transmissão. Com atualizações também frequentes. Atualizações frequentes. Então, esse histórico da EAD, da educação à distância no Brasil, né? Ele tem os seus marcos, né? A tecnologia, né? Deixando de ser o marco, né? É muito importante hoje nós nos inteirarmos, termos conhecimento. As escolas precisam saber da importância da tecnologia hoje, que pode revolucionar a parte do interesse do aluno, da pedagogia mesmo, ensina dentro das escolas, para que a gente consiga alcançar o objetivo, que é o aprendizado, né? Não é o professor ensinar, na minha visão, né? É o aprendizado. E a EAD, ela vem com essa filosofia, né? O foco é o aprendizado do aluno, não é o professor que ensina lá na sala de aula. Sim. Né? Então, isso é uma... Mas mesmo nos tempos de hoje, a gente pode dizer que EAD não é 100% online, né? Tem outras formas também de Isso, a professora colocou ali ainda há pouco de hibridização, né? Nós podemos hoje trabalhar com 100% online. No caso nosso ali da EAD da UDESC, nós temos cursos de graduação e de pós-graduação, em que eles são a grande maioria online, mas nós temos encontros presenciais, né? São chamados, dependendo do conceito que tu dá, são os cursos semipresenciais, né? Aí tem o percentual aí que o pessoal fica discutindo, tem estatísticas até dessas questões, mas se for levar em consideração o percentual ser curso semipresencial, vamos colocar aqui que um curso na modalidade presencial, se for dar o 20%
EAD, então se torna semipresencial. Não, então a definição do curso é presencial, né? Com um percentual usando tecnologias, digamos. Agora, a modalidade de EAD, ela tem por definição usar as tecnologias e não a sala de aula física, né? Então, esse é um curso EAD que pode ter seus encontros presenciais, sim, para fazer aulas especiais, né? Encontros para discussões e avaliações, muito importante, né? Para mim, a avaliação, tanto no ensino presencial quanto na EAD, é fundamental que seja levada a rigor, né? Porque a questão passa por realmente o aluno apresentar aquilo que ele realmente aprendeu. Provar o conhecimento absorvido. Eu conheço uma história de uma universidade argentina que forma médicos, né, em La Plata. Tem um sobrinho que se formou lá, que ele disse para mim que lá saiu 2 prêmios Nobel, né? Lá o professor pega e toma do aluno uma prova oral no final, depois que ele faz todas as provas, né? E o meu sobrinho saiu muito bem formado, veio para cá, passou no Revalida, está muito bem empregado em São Paulo e Mato Grosso. Isso para dizer o quanto é importante a avaliação, né? Eu tive uma experiência própria também em Joinville, aplicando um sistema similar, não era oral, mas eu estimulava os alunos a perguntar para mim a cada aula, porque a cada aula podia ter um teste surpresa antes da prova. Aquela incerteza. O aluno daí começou a perguntar. De antes, eu tive um divisor de águas que foi decidir isso, porque os alunos, eu via que não estavam atuando como deveriam na sala de aula. Ninguém tinha dúvida nunca. E chegava na hora da prova, não correspondiam com aquela sinalização de que não havia dúvida. A partir dessa metodologia de avaliação, mudou tudo. E eu fiquei depois sabendo que alguns alunos meus, quando eu estava fazendo doutorado aqui na UFSC, tinha tirado 3º lugar na Olimpíada de Programação. Então, é realmente um divisor de águas aí, né? Não adianta tu ter uma bateria de tecnologia e também lá na ponta, na hora que for avaliar o aluno, tu não saber avaliar o aluno. Sim, né? sim. Então, essa é uma outra tecnologia, né? Bacana. Mas é importante, tanto na EAD quanto no ensino presencial, né, a gente trabalhar com as tecnologias e saber aproveitar. Legal. Assim como na UDESC, a UFSC também tem, eu desconheço da questão do EAD na UFSC, a UFSC também trabalha com EAD? Sim, tem vários cursos também que já tem uma tradição, né, na EAD, e também alguns cursos que há alguns anos também foram feitos de cultura digital mesmo para os professores que atuam nas escolas. E aí esses professores atuavam também como multiplicadores, né, daquilo que iam aprendendo e também depois, né, compartilhando. E é interessante também a perspectiva da própria produção de material que são utilizados, né, nos cursos, né, online, EAD. E cada vez mais, né, como o professor mencionou, o espaço presencial vai também se apropriando, né, de algumas ferramentas, de algumas estratégias, né, didáticas, na própria aprendizagem, no acompanhamento, né, como está falando da avaliação, né, às vezes nas plataformas, quando a gente compartilha os materiais digitalizados, aí eles podem acessar, né, e aí a gente vai, ou dependendo da atividade que é feita, pedindo também esses retornos, esses comentários, então a gente vai acompanhando também esse processo, né, e é muito interessante perceber também o quanto ele ajuda então no presencial e também como isso vai transcendendo para outras possibilidades desse acompanhamento, né, desde de criação, né, a formação de grupos, né, dos estudantes, que os professores também vão acompanhando, né, muitas vezes até por redes sociais, né, ou grupos fechados, né, ou outras ferramentas e blogs que a turma vai construindo, que vai compartilhando essas informações a partir também das atividades didáticas. Okay. Falando um pouquinho agora sobre o preconceito, agora para o profissional que se formou no ensino à distância. Eu lembro que há bem pouco tempo atrás existia do próprio mercado um certo preconceito para esses profissionais que se formavam, né? Pela questão de qualidade das instituições ou pelo preconceito mesmo, pelo profissional que correspondia lá pela empresa, respondia pela empresa, ter se formado numa faculdade tradicional, numa universidade tradicional, ter um certo preconceito. Hoje isso ainda existe ou já caiu por terra essa questão? Está mais equiparado? Ainda existe, né, professor? Ainda existe, e dependendo da forma como é trabalhado, ou da área, ou do curso, isso ainda é maior, né? No âmbito da educação, a gente tem procurado, daí nas disciplinas ligadas ao estágio, né, ter um acompanhamento, né, diferenciado e desmistificar um pouquinho como é feito esse processo. Né? Tem mesmo, professor?
Então, eu acho que o preconceito ele parte da base da não informação. Não tem informação, não tem conhecimento de como é que funciona o processo, como é que é a educação à distância, né? Aí a pessoa começa a tirar conclusões daquilo que ela não conhece, né? Aquilo que a gente estava falando sobre pensamento crítico, né? É uma coisa muito recomendável para as pessoas que gostariam de conhecer a EAD, ou ficam tirando conclusões sobre a modalidade de educação à distância, né? A modalidade de educação à distância ela é uma modalidade de educação como é a modalidade presencial. Ser levada da forma a usar a tecnologia de forma correta, com seriedade, com acompanhamento, como a professora falou, com foco no aprendizado e avaliando de forma correta, assim como no presencial, todos esses passos também, né, nós vamos ter uma EAD, né, e o ensino presencial de qualidade. Eu coloco os dois aqui porque tanto um quanto o outro pode não ser de qualidade e tanto um quanto o outro pode ser de muito boa qualidade. Então, não é pela modalidade que o aluno vai ter um diploma que vale menos ou vale mais. A validação do MEC, curiosidade agora, para o EAD e para o presencial é a mesma validação ou existe? Os cursos de graduação no país reconhecidos pelo MEC, né, professor, tem a mesma validade. É o mesmo teste que é feito para o presencial e feito para o... Mesmo, o marco foi a LDB, né? Depois veio o decreto presencial e formalizou que teria a mesma validade. Nota máxima de 5, né? As avaliações do MEC, quando avaliou a EAD nossa ali da UDESC foi avaliada no ano passado, nós tiramos a nota máxima, que é 5. E perde o credenciamento abaixo de? Não lembro quando se perde credenciamento com 3 ou... 3, acho que é 3. As instituições têm que lutar para ficar acima dessa média aí, né? Bacana, a gente vai dar uma breve pausa agora no programa Santa Inovação aqui da TVAL. A gente volta no terceiro e último bloco e continua esse papo aqui recebendo hoje o professor Davi Daniel e Silva, que é da UDESC, e também a professora Mônica Fantin, da Universidade Federal de Santa Catarina. No próximo bloco, bem interessante, que eles vão abordar para a gente a questão da utilização de redes sociais também como uma ferramenta aí, para a educação. A gente volta já. Voltamos com o terceiro e último bloco aqui do programa Santa Inovação, hoje falando aí sobre a utilização da tecnologia na educação, principalmente aqui em Santa Catarina. Para falar desse assunto, a gente está recebendo aqui o professor da UDESC, Davi Daniel e Silva, e também a professora da UFSC, Mônica Fantin. A gente falou aí no último bloco das redes sociais e tudo mais, a gente já vai abordar esse tema, mas a gente começa esse bloco falando da questão da gamificação, que basicamente, resumindo, seria a utilização de games, né, da interação com games aí em sala de aula, né? Como é que vocês enxergam essa questão da gamificação aí como tendência atual na utilização no campo da educação? Então, é uma tendência atual, mas se a gente pensar, né, em termos de história da educação, os jogos, né, o lúdico, desde os primórdios, né, já estavam presentes, né, na educação de crianças, né, os jogos, a materialidade, os jogos de tabuleiro e muitos outros que sempre fizeram parte. Que hoje, inclusive, o jogo de tabuleiro também continua, mas de forma digital. Junto, né? E por quê? Né? Sobretudo porque o pensamento da criança é lúdico. Né? Então, muitas possibilidades, estratégias didáticas, metodológicas aproveitam desse lúdico para trabalhar determinados conhecimentos. O que acontece que muitas vezes ocorre uma didatização, entre aspas, né? Desse jogo e desse lúdico a partir dos objetivos que se quer. Então, acho que o desafio é trazer essa estratégia do jogo, do lúdico, da descoberta, do ensaio e erro, da tentativa de aproximação, da imersão que o jogo possibilita, das diferentes narrativas, dos personagens, da representação dos papéis, né, que vão desempenhando, dos desafios colocados, né, das etapas, né, para trabalhar aquilo que se pretende, mas sem que o jogo deixe de ser jogo. Né? E é interessante também, eu acompanhei já uma pesquisa sobre os videogames, onde a mestranda, no caso, ela mesmo entrevistava, né, crianças e jovens para saber o que eles aprendiam com os videogames. Né? E era muito interessante ver e ouvir, né, as próprias crianças falando
do ponto de vista delas, o que elas aprendiam. Então, muitas vezes elas falavam não só sobre as regras do jogo, mas também sobre a aprendizagem de outro idioma, aprendi a falar inglês, né? Ou às vezes até pular as fases, as mães do jogo, enfim. Né? Então traz essa dimensão e essas estratégias do jogo para, né, para essa relação de ensino-aprendizagem. Então, além de motivar, ele também vai estar trabalhando outras questões, inclusive até de relações mesmo, de interação, de relação, vai estar trabalhando questões culturais, da diversidade, de gênero, os gostos, o que um prefere, o que o outro prefere, como que se negocia, né, muitas vezes a escolha desses jogos. Bacana, né? bacana. Então, e vai muito além da sala de aula, né, professor? Porque a questão, falando agora do digital, né, especificamente, o aluno leva também para fora de sala de aula e continua esse aprendizado ali também, né? Tem esse... Então, hoje em dia, como nós temos vários dispositivos que acessam a internet, por exemplo, os celulares, né? Os aparelhos de telefone móvel, smartphones, e podem eles, né, trabalhar como verdadeiros computadores, né, na mão, trazendo o mundo para a mão. Né? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? De permitir que os nossos filhos, né, as crianças utilizem os aplicativos, né, os jogos, enfim, né, para aprender e para as coisas saudáveis. Né? Então, como a professora falou, para aprender línguas, né, para interagir, para se socializar. Né? Então, a tecnologia dos jogos, dos aplicativos, elas são muito interessantes, elas despertam interesse. Somos acompanhados por robozinhos, digamos assim, né? Eu estava falando há pouco de um aplicativo que eu estou aprendendo alemão. Falou em off para a gente aqui que está aprendendo alemão. Então, e vem uma corujinha para te falar de como tu estás avançando, te dando parabéns, te dizendo não desanime, você está a caminho. Vai né? estimulando. Isso, vai estimulando. A coruja é quase que um professor. Um acompanhante ali, né? Então, temos assim os jogos com esses aplicativos sendo utilizados de forma muito boa, podendo ser utilizados de forma muito boa, né, para o aprendizado. E com responsabilidade, claro. E essa responsabilidade daí cabe aos adultos, né? A verificar, né, de que forma, que horários, né? Enfim, cada um tem aí, de repente, a sua forma de agir nesse sentido. O senhor deu alguns exemplos de aplicativos, até inclusive um que o senhor utiliza, né? O senhor acredita que instituições, universidades ou escolas precisam criar um método, um game, um aplicativo próprio para ensino sendo controlado ou que já existe no mercado pode ser adaptado e utilizado em sala de aula? A decisão de as universidades utilizarem games cabe a cada universidade, né? Certamente, se elas fizerem com o devido critério, estudo, né, para as disciplinas, né, para os cursos, né, para mim, minha opinião, ela vai ser uma boa atitude. Né? Agora, precisa né, ter um corpo né, docente, né, querendo agir utilizando a tecnologia. Né? Eu fui num evento em Ibirama, né, nós temos um campus da UDESC lá em Ibirama, e eu estava avaliando alguns projetos, né, como avaliador, num seminário de pesquisa, ensino e extensão. E um aluno me apresentou um software que foi produzido lá pelo curso de engenharia de software da gente lá, que ele ensinava a análise combinatória, e através de uma batalha, um jogo. Né? Então, veja, as universidades elas podem tanto utilizar isso para ensinar, como incentivar os alunos a produzirem os seus próprios jogos, né? Dependendo dos cursos, né? Para disseminar, inclusive, a questão do aprendizado em determinadas disciplinas, né? Então, no meu entendimento, é uma tecnologia que deve ser utilizada pelas universidades. Só não cair naquela armadilha de só querer dizer que é moderno e utilizar por utilizar, né? E sim ter uma efetividade aí na utilização, né? Sim, inclusive até gostaria de complementar, né? Esse vontade. cuidado que é importante, o professor e os familiares também se dão conta. Primeiro, assim, pensar, ou tentar conhecer e saber quais os jogos que as crianças já utilizam, né? Conhecem e jogam no tempo livre, ou com os amigos, ou fora da escola, né? Inclusive porque muitas vezes são jogos, do ponto de vista educativo, assim, bastante duvidoso, né? Jogos que às vezes podem incitar atitudes violentas ou temáticas, né, preconceituosas, que hoje precisam também ser, né, discutidas do ponto de vista da educação, né, da formação.
Só que, então, é importante saber o que eles já conhecem, o que eles já fazem, o que eles gostam e por que eles gostam disso. Porque muitas vezes fica essa dicotomia, né, do mundo da escola e do mundo fora da escola. O que eles fazem, né, fora. Então, como articular esse conhecimento, essa aprendizagem informal, né, com essa demanda da escola, do currículo, dos valores que precisam também ser trabalhados, ser discutidos, né? Então é importante assim conhecer e já saber o que eles fazem para estar negociando e pensando formas de mediação. Legal, legal. É uma importante ferramenta, inclusive, né? É uma ferramenta que ensina os games e tudo mais, né? E pode auxiliar, inclusive, a identificar alunos com dificuldade de aprendizagem. Esse, inclusive, é o tema da reportagem que a Lenesa Kras fez num aplicativo chamado Donlexia. E a gente vai acompanhar, então, essa reportagem. Acompanhe. Toda esta euforia tem um bom motivo. Esta turma do 5º ano aguarda ansiosamente pelas aulas de tecnologia educacional, que acontecem uma vez por semana. Se engana quem pensa que as crianças estão simplesmente se divertindo no computador durante a aula. A professora Helena conta que os jogos são importantes aliados na aprendizagem dos alunos. Para eles é muito importante, porque além de ser uma aula uma vez por semana, é uma aula que possibilita para eles novos conhecimentos, acesso à tecnologia, uma parte lúdica também desse momento que eles saem de sala de aula, então é um outro espaço diferente daqueles que eles já estão acostumados. Aqui tem uma interatividade, à disposição das cadeiras, dos computadores, às vezes eles usam tablets, dispositivos móveis. Então essa aula não se resume só nesse espaço, mas sim em outros da escola também. E, nesse momento, então, eles ficam bem ansiosos, já que é a primeira aula do dia com essa turma. As aulas diferenciadas despertam o raciocínio lógico e a criatividade dos alunos. O que eles aprendem aqui reflete positivamente nas outras disciplinas. Esse espaço aqui, ele possibilita novas linguagens também, como crianças que não estão alfabetizadas e não estão ainda no processo de letramento, eles conseguem aqui mostrar o seu conhecimento através de uma outra perspectiva, que é com acesso à ferramenta da tecnologia educacional. Jogos, acesso ao Drive, no e-mail, G Suite, vídeos interativos. Então, tem várias propostas que aqui eles conseguem mostrar o conhecimento deles. Todas as atividades na aula de tecnologia educacional acontecem de acordo com o planejamento da turma, complementando e reforçando o que é abordado pelo professor regente. A sala de aula se transformou em um espaço de interatividade aprovado pelos estudantes. Eu adoro as aulas porque a gente consegue pesquisar, fazer trabalhos pelo computador, fazer pesquisas que a gente está em dúvida. Eu gosto muito das aulas. Tem um site de jogos muito legal aqui que dá para todo mundo jogar, se divertir. Acaba aprendendo com os jogos. Eu acho bom porque com as pesquisas a gente pode aprender mais. A gente pesquisa sobre várias coisas aqui e os jogos também é de aprendizado. A gente aprende mais a mexer na tecnologia porque ninguém nasce sabendo, certo? E com isso a gente aprende mais a mexer no computador, mexer na internet e eu acho muito legal isso. E também eu gosto quando a professora passa coisa pra gente, estudar no computador e escrever no computador, que é melhor do que escrever na mão. Eu acho bom, assim, a escola me ajuda também a aprender, a jogar e é legal fazer. Mas daí quando eu não tenho computador em casa, eu tenho que aproveitar e fazer aqui. Então, a primeira aula é sempre na quinta-feira. Primeira aula com informática. Eu acho legal, acho bom. Aprender alguns jogos, diferentes. Porque os mesmos jogos já enjoam um pouco. A educadora Nadine desenvolveu uma plataforma que também cumpre a missão de facilitar o aprendizado, mas neste caso voltado aos alunos com dislexia, uma dificuldade de assimilar as palavras. Em formato de game, divertido e interativo, ele é conduzido pelo simpático Dragão Dom. Eu tenho uma filha com dislexia e eu comecei a estudar muito sobre o assunto e muito atrás de informação para poder apoiá-la nesse processo.
E eu descobri que existia muito pouca ferramenta dedicada a quem tem dislexia. Embora seja 10% da população, acho que a gente ainda não dá o devido valor porque a gente tem pouco diagnóstico e, consequentemente, tem muito pouca ferramenta para ajudá-los nesse período escolar, que é a etapa mais difícil, que é a etapa de alfabetização, de aquisição da leitura e da escrita. O jogo traz benefícios para todas as crianças, as que têm alguma dificuldade de aprendizado e as que não têm, sendo, portanto, uma ferramenta inclusiva. Quando a gente usa um game, a gente usa um jogo online, a gente pode transformar isso numa coisa lúdica, divertida e numa linguagem que as crianças estão habituadas. E, além do mais, elas têm a figura do dragão que vai empolgando, então elas vão querendo ajudar o dragão, elas criam uma relação com o jogo e vão desempenhando, vão aprendendo sem nem ter esforço nenhum nesse aprendizado. O jogo está disponível por meio do aplicativo, disponibilizado de forma gratuita e também online no endereço eletrônico da plataforma. Interessante, né, professor? Uma forma aí de equiparar o ensino também, né? Até de inclusão, né? Podemos dizer assim. Exatamente. A inclusão é um dos temas muito atuais na sociedade, né? Acessibilidade, inclusão. Quem é portador de dislexia, né, com certeza se beneficia com um programa desse, né, um aplicativo desse, onde a pessoa pode, né, com mais facilidade se concentrar, né, se interessar mais pelo aquele assunto que ela está vendo, que ela está aprendendo. Até porque tem o lado bom também, eu achei interessante o nome do aplicativo, Donlexia, né? Porque referindo aí ao dom dessas pessoas também, né? Porque não é só a dificuldade de aprendizagem, ela também tem algumas facilidades. Né? Muitas dessas pessoas, elas têm grande facilidade de produção, né? De produzir, criatividade, né? E para elas, às vezes a dificuldade está em ter o conhecimento justamente porque não consegue, né, às vezes até memorizar por causa da sua função ali de prestar atenção, né, de estar de repente discorrendo para outra memória, né, de algo que tenha acontecido, né. Então é muito importante ter mecanismos que façam com que aquele portador de dislexia ele consiga se prender na questão que é o foco, né, focar, né. Realmente muitos dessas pessoas elas têm uma capacidade bem avançada, né, para a área. Muito interessante a reportagem. Professor, agora a gente vai falar finalmente das redes sociais aí, né, que cria uma certa polêmica, né? Uns são favoráveis, outros são contra a utilização, falando em educação agora, né? A rede social, por exemplo, grupos, né, na rede social Facebook, grupos de discussão, acaba ampliando o que foi discutido em sala de aula, mas é preciso um certo cuidado, monitoramento. Como é que a senhora enxerga essa questão da utilização das redes sociais? Eu acho que as redes sociais e as tecnologias digitais móveis, né, de uma forma em geral, elas têm que ser discutidas e pensadas por toda a sociedade como um todo, né, porque elas fazem parte, né, da nossa vida. Então, ela tem que ser discutida na escola, com professores, profissionais da educação, da saúde, da psicologia, de outras áreas e também, sobretudo, com os familiares, né? Buscando, então, pensar formas de mediação que seja, assim, capacitadora, que amplie, né, essas possibilidades e não só de cercear, de limitar ou de proibir, sem muitas vezes discutir o motivo da proibição. Né? Então, o quanto essas redes sociais ajudam e potencializam, né, as relações, né, ou mesmo as discussões, mas também o quanto elas podem prejudicar, né, desde a questão da identidade de uma criança, de um jovem que está se construindo, aumenta também muitas vezes o bullying, o cyberbullying, né, e várias ameaças e formas também de intimidação, né, que não são, né, adequadas para o desenvolvimento, né, feliz e saudável de crianças, jovens e mesmo de professores. Né? E o cuidado que a gente tem que ter, não só com aquilo que se posta, se compartilha, se acessa, né, como a gente já mencionou antes, sobre a questão da velocidade, da fidedignidade daquela informação, das fontes, sobretudo em tempos, né, de fake news, né? Mas, sobretudo, pensando também nas formas de interação, né, com que vai estar possibilitando, né, essas redes, naquilo que ela potencializa, aproxima, né, as pessoas, mas também naquilo que ela pode distanciar e afastar. Então, conversar, mais uma vez, né, numa mediação negociada,
né? E também muitas vezes limitando o próprio tempo, né, de uso dessas redes sociais. Porque o que a gente vê também muitas vezes nos espaços de formação, nas escolas, é que elas aparecem muitas vezes em detrimento daquilo que está sendo discutido, trabalhado, como o currículo, né, que tem que ser, né, cumprido. Então, esse lado do entretenimento das redes muitas vezes também pode até atrapalhar, né, essa atenção. Por mais que se fale que hoje, né, a criança, jovem, fazem várias coisas ao mesmo tempo, tem essa questão da atenção que é diferenciada, né? A imersão que você precisa para fazer um texto, para refletir, ela é verticalizada. E essa atenção flutuante de quem está fazendo várias coisas ao mesmo tempo dificulta esse tipo de imersão, né, para a compreensão de um texto, por exemplo, né? Então, tem certos cuidados e certas negociações e combinações que tem que ser feitas. Uma liberdade controlada, digamos assim. Também, até porque alguns estudos têm apontado, né, algumas implicações desses usos, né, em excesso. Né? Países como França já tem vários estudos a esse respeito, nos Estados Unidos também, no Brasil, que está começando. Né? Então, a gente tem que estar atento também, propiciando, né, mas também negociando, limitando em alguns casos. Ok. Professor, já vou deixar o senhor comentar nas suas considerações finais, mas a gente já está chegando ao fim do programa Santa Inovação. O programa tem um tempo um pouco reduzido aí, apesar de o assunto ser muito interessante, tinha muito mais para falar. Mas eu já agradeço de antemão, então, o professor Davi Daniel e Silva, da UDESC, que é diretor-geral do Centro de Educação à Distância, lá da UDESC, né? Já faz, então, as suas considerações finais e muito obrigado pela presença. Então, quero agradecer a oportunidade, né? Quero dizer que é um prazer estar aqui conversando sobre o assunto das tecnologias da educação à distância. Quero dar uma faladinha nos finais aqui, dizendo que é muito importante ter tecnologia em casa e toda essa informação em casa, mas hoje a ciência está considerando os meios sociais agora como um novo cigarro, né? Então, o acesso a isso de uma forma liberada como hoje está, então nós temos os nossos jovens lá e até adultos, né, viciados em ter que olhar para a tela do celular, ou a tela do computador, dependência, exatamente. Então temos que tomar muito cuidado, né, com o que a gente quer dessa tecnologia, né? Ela veio para ajudar, né, mas aí vai depender da gente, né? Legal. Então eu agradeço aí mais uma vez, né, eu fico à disposição sempre que precisar. Muito obrigado. Você pode participar também do programa Santa Inovação mandando a sua sugestão de pauta. O e-mail está aqui embaixo na tela. E agora a gente vai então para as considerações finais da professora e pesquisadora e também doutora em educação, Mônica Fantin, da Universidade Federal de Santa Catarina. E agradeço pela presença. Eu que agradeço e parabenizo também a escolha desse tema, né, um tema muito contemporâneo, né, e muitas vezes a gente precisa discutir, né, sem ter esse distanciamento, né, do tempo que só, né, essa reflexão permite. Então, eu gostaria também, né, de mencionar a importância desse tema na vida de todos nós, né, e esse olhar cuidadoso sobre esses usos, sobre essas possibilidades, as potencialidades que oferecem, mas também alguns riscos que a gente precisa estar atento sobre vários pontos de vista, né? Por isso a importância sempre de conversar com crianças, jovens, até mesmo os professores, sobre os nossos consumos, não só deles, mas os nossos, né? Porque a gente também educa, né, a partir das nossas experiências. Né? Então, quando a gente também se coloca, né, em questão, a gente também possibilita outras formas de interação e de aprendizagem. Ok. Agradeço a você também que acompanhou até aqui o programa Santa Inovação pela TVAL. E a gente volta em breve com mais um tema para você.